Em instantes será 19h30, horário que marcamos para a proposta Educação do Espírito. Educação do Espírito. Pretendemos, todas as semanas, por 15 minutos, 20, se tanto, algo estudar sobre este tema com você. Já dissemos aqui que Jesus é o homem mais educado da história. E nós podemos perceber a educação do homem Jesus de muitas formas. A maneira como ele falava, a maneira como ele agia, tudo que ele falou, fez, tudo o que ele não falou e não fez, demonstra nobreza, beleza, qualidade, superioridade moral. Jesus não se permitia a vulgaridade, palavras chulas, comportamentos intempestivos, impertinentes. Por quê? Dentre outras formas de responder a esta pergunta, posso dizer que ele tinha pleno domínio de si mesmo, porque priorizava o tempo todo o Espírito. Jesus não vivia em função do corpo, dos muitos quefazeres materiais. Era um homem, para me referir àquele tempo, totalmente fixado na vontade de Deus, na obediência a Deus. Mesmo quando na adolescência, na juventude e até mesmo na infância, o tempo todo, Jesus viveu focado na vontade de Deus, nas leis divinas. Nós, criaturas humanas, ainda não atingimos este estágio. Em face da condição evolutiva em que nos encontramos, tendo em vista a circunstância de estarmos reencarnados em um planeta ainda muito material, e termos tantos compromissos familiares, profissionais, sociais, não podemos viver totalmente em função do Espírito. Ainda precisamos atender certas necessidades de ordem material. Mas precisamos reconhecer que milhões de criaturas humanas dão demasiada importância a tudo o que se refere ao que é de ordem material, orgânica,
fisiológica, com esquecimento, com desprezo das coisas espirituais, num comportamento desequilibrado e, consequentemente, infeliz. Podemos, em face do que se disse, classificar as criaturas em dois grupos. Um grande grupo composto das criaturas que vivem em função muito mais do corpo do que do espírito. E um grupo ainda pequeno, muito pequeno, de pessoas que vivem em função do espírito e que conseguem colocar espiritualidade até mesmo nas coisas ditas e tidas como materiais. Trabalham, comem, bebem, dormem, cuidam dos compromissos, mas com um cunho de espiritualidade. Procuremos, neste breve estudo, nos analisar, para que possamos fazer um diagnóstico de nós mesmos. Nós somos criaturas predominantemente voltadas para as questões materiais, ou já encontramos tempo para o cultivo das coisas do espírito? Precisamos fazer esta análise de nós mesmos. E eu vou passar para vocês alguns sinais e sintomas das criaturas que vivem, sobretudo, para as coisas orgânicas, materiais. Estas pessoas vivem mergulhadas na poluição do mundo. São as pessoas mais expostas ao estresse, à ansiedade, ao medo. A pessoa que vive em função do corpo não compreende a vida, não aceita a vida como ela é, em razão da sua maneira reducionista de entender as coisas. As pessoas que vivem em função do corpo nada ou pouco aproveitam da permanência na Terra. Quase sempre morrem ou desencarnam como viveram, de maneira distraída, indiferente, distante de certos temas que lhes trariam grandes benefícios espirituais. Essas pessoas consideram o trabalho um tormento, um castigo, têm dificuldades no interrelacionamento pessoal, não tolera nada, não tolera ninguém, se abatem com as dificuldades, não crescem, não se elevam, não transcendem. Prendem-se aos obstáculos e esses obstáculos se prolongam e a pessoa ou as pessoas não veem mais do que impedimentos, empecilhos, dificuldades, os obstáculos mencionados.
mal cumpre com as obrigações básicas e cumpre-as com mau humor, azedume, irritação. Prendem-se às pessoas, às coisas, de maneira enfermiça, negativa. As pessoas imediatistas, fisiológicas, não encontram prazer e motivação em servir. Antes, querem ser servidas. Preferem dominar e quase sempre de maneira muito autoritária, truculenta, orgulhosa. E, quando ama, experimenta um amor permeado de sentimentos muito animalizados. Por isso, ama a muito poucas pessoas, ama com preferência, com inclinações, e muitas vezes, até dentro de casa, inclina-se mais em favor de um e menos a favor de outro, concedendo privilégio para um em detrimento dos outros afetos, e vivem escravizadas a pessoas, a situações. Não semeiam nada de bom, não plantam nada que seja positivo e por isso não podem aguardar uma colheita que não vai acontecer, porque a vida nos devolve sempre aquilo que nós damos a ela. Essas pessoas não usam dos bens da terra, abusam do corpo, abusam das faculdades intelectuais, abusam do outro e sofrem e quase sempre terminam a existência na terra de forma melancólica. Educar o espírito, proposta destes nossos minutos, significa que não vamos trair os nossos compromissos materiais. Estamos na terra, temos um corpo, participamos de uma família, participamos de grupos sociais e precisamos cumprir os nossos deveres em relação ao corpo, em relação ao clã familiar, aos compromissos domésticos todos, compromissos profissionais. Mas quem vive em função do Espírito, empenhando-se por se melhorar, por crescer, encontra tempo no seu tempo para cultivar as coisas do Espírito, como a meditação, a oração, a contemplação, o estudo e outras atividades mais. Aquele que vive em função do Espírito, mesmo estando na terra, começa a espiritualmente, emocionalmente, a respirar num clima diferente. Está na terra, mas não é da terra. Por isso disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Ele estava no mundo, mas o reino dele era um reino essencialmente espiritual, emocional, sentimental. Não era um reino composto de coisas, de patrimônios, etc.
Aquele que se volta para a educação do espírito possui uma compreensão diferente da vida. Aproveita a passagem pela terra, o estágio educativo da terra para aprender, fixar lições e vê no trabalho não um castigo, um tormento, mas uma bênção, percebendo que a sua profissão, seja ela qual seja, objetiva ensejar-lhe conhecimentos, experiências que ele ainda, como espírito, não amealhou ou amealhou num grau insatisfatório. Aquele que se educa espiritualmente compreende, respeita os seus irmãos de humanidade, sabe que eles também estão enfrentando dificuldades. Aquele que vive para o espírito imortal sabe que os obstáculos passam como as nuvens, porque na terra nada é para sempre. Aquele que vive para o espírito ama a responsabilidade, cumpre os seus deveres com alegria, não se prende à posse, é dedicado, é servidor, ampara, assiste, auxilia a todos, sem preferência, sem inclinações. Semeia o bem, sem cogitar da colheita, porque desenvolve a capacidade de amar o bem e o realiza por amor, portanto, o bem pelo bem, sem paga, sem recompensa, sem a lógica humana do retorno. Aquele que vive para o espírito traz na consciência e no coração os seus tesouros reais. Por isto, Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 82, assim se expressou: bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Quem vive para o corpo se aflige com a vida e com a morte, porque tudo lhe é motivo de sofrimento. Quem vive para o espírito se encanta com a vida e não se aflige diante da morte, porque sabe que ela é transformação para um estágio ainda mais superior da vida. Obrigado, Vera de Birigui. Obrigado, Rosa, nossa irmã de Bauru, Cirlei Aguiar e certamente outros corações. A Mima, o Luiz, a Silvia, a Edneia, Patrícia, Milton, Iracema, que já chegaram para a reunião das 20 horas. Carinhoso abraço com Jesus, o homem mais educado da história.